Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula, continuação da parte de módulos e subrrotinas, da nossa disciplina de algoritmos de programação. Na aula anterior, nós vimos como que seria a utilização dessas funções, a utilização dessas rotinas prontas já nas bibliotecas existentes do Portugal. Hoje, nós vamos ver como que a gente desenvolve as nossas próprias funções. Então, vamos projetar aqui, e aí a gente dá início. Então, como eu tinha comentado, a gente vai agora trabalhar criando os nossos próprios módulos. O objetivo, então, dessa nossa aula, que nós vamos dividir em duas gravações, por ser bastante extensa, fazer parte 1 e parte 2. Compreender a necessidade e a importância de modularizar, trabalhar com os módulos, e aprender a criar, utilizar, chamar esses módulos que a gente vai desenvolver. Até o momento, a gente tem escrito os programas da maneira sequencial dentro da função início. Então, a gente sempre trabalhou com essa característica aqui. Você tem programa, uma função início, e aqui a gente digita o nosso código. Essa função início, ela é sempre obrigatória, e ela é a principal que a gente tem nesse nosso ambiente. À medida que os problemas vão se tornando aí mais complexos, né, os programas ou a solução desses algoritmos tende a ficar bastante extenso. E aí, a ideia de modularizar permitir, então, quebrar o problema em partes, em subproblemas. E aí, para cada um desses subproblemas, a gente pode escrever um módulo específico, uma função. Essa é que é a ideia, então, separar um algoritmo muito grande em pedaços, de forma que você possa modularizar com essas partes. Vamos ver esse problema de exemplo aqui. Nesse problema de exemplo, a gente teria que escrever um programa que vai ler dois vetores, vetor A e vetor B, cada um deles de 10 elementos. Depois de fazer a entrada dos dados, aí o programa tem uma série de atividades para fazer. Obter e exibir a soma dos elementos do vetor A, obter e exibir a soma dos elementos do vetor B, calcular e exibir a média dos elementos dos dois vetores, uma única média dos dois, imprimir o vetor A, depois o vetor B, e mostrar os elementos de A e B que são acima daquela média que foi calculada ali de ambos. Então, vamos lá. Qual seria a saída de dados do nosso problema? A saída de dados vai ser a soma do vetor A, que aqui a gente está chamando de soma A soma do vetor B, que a gente está chamando de soma B, a média dos dois vetores, que está chamando de média AB, vai ter que exibir o vetor A, exibir o vetor B, exibir os elementos de A e B acima da média. Então, tudo isso aqui são saídas deste nosso problema. Qual que vai ser a entrada dos dados? A entrada dos dados está aqui, ó, dois vetores. Então, a entrada vai ser o vetor A e o vetor B. E como que poderia ser uma solução 1 para esse problema? Vamos lá. A gente vai fazer declaração das variáveis e entrada de dados. Então, vetor A e vetor B. Uma rotina, um para, né? Aqui para o vetor A, lendo todos os valores do vetor A. Um para o vetor B, lendo todos os valores. Está definido aqui o vetor A e o vetor B. A dimensão dele está sendo colocada por este n igual a 10 aqui, essa constante inteiro, n igual a 10. E mais outras variáveis aqui que vão ser usadas no nosso programa, ok? O processamento. Obter e exibir a soma dos elementos do vetor A, a soma dos elementos do vetor B. Então, para somar os elementos do vetor A, vou fazer esse par aqui, ind igual a 0, enquanto o ind for menor que o n, ind mais, soma A igual soma A mais o valor A de ind. Então, todas as posições do vetor A vão ser acumuladas aqui no soma A. Mesma coisa,
Para o B, só muda a variável soma B, que vai ser acumulando os valores de B. Então, somando os elementos de B. É uma repetição idêntica da rotina, tá? Calcular e exibir a média dos elementos, vamos calcular a média, então. Já temos a soma A e a soma B. Então, para mim ter a média dos dois, eu vou ter que somar o acumulado de A, o acumulado de B, dividido por N mais N, porque se eu tinha 10 elementos em A, na soma A, 10 elementos na soma B, eu vou fazer essa soma total dividida por 20. Isso é a média do A e do B. Depois tem a impressão do vetor A, faz essa rotina aqui, escreve os elementos do vetor A ação, aí faz um para e escreve todos os valores de A. Mesma coisa para imprimir o vetor B. Um outro para, seguindo exatamente a mesma lógica, colocando aqui os valores de B. Mostrar os elementos de A que estão acima da média. Então, tem que fazer um para e testando, né? Sempre que esse elemento do vetor aqui for maior do que aquela média AB, ele vai escrever. Com isso, ele está mostrando os elementos de A que estão acima da média AB. A mesma coisa para o B. Repete a rotina, os elementos do vetor B acima da média dos dois, média AB. Esse para aqui testa, sempre que o B de ind for maior que o média AB, escreve o B de ind. Muito bem. Este problema é bastante extenso, se a gente for olhar ele da forma como foi apresentado aqui, são 53 linhas de programa e vai fazendo essa sequência de acordo com o que a gente já passou passo a passo, né? Impressão, mostrar os valores acima e assim por diante. Bem extenso essa solução. O programa completo deu cerca de 53 linhas, e o que é mais interessante, que tem diversos trechos repetitivos. A gente tem vetor A e vetor B. Escreve vetor A, depois escreve vetor B. Soma os valores de A, depois soma de B. Então, essa repetição aqui muda apenas uma variável. Nesse caso aqui, ó, a repetição para a entrada de dados. A única coisa que mudou nessa rotina aqui, eu tenho o vetor A de ind e nessa outra aqui o B de ind. O mesmo trecho de programa, mesma codificação, só mudando o vetor A e o vetor B. Na hora de somar os elementos do vetor, a mesma coisa. A soma A vai agrupar todos os valores do vetor A. A soma B vai ser o somatório de todos os valores do vetor B. Mas a rotina, a lógica é a mesma codificação, apenas mudando a variável soma A e soma B e os elementos do vetor A e do vetor B. Na hora de imprimir, também repete. Imprimir o vetor A, eu tenho escreva A de ind. Imprimir o vetor B, eu tenho escreva B de ind. O resto, o texto, aqui o para, é tudo idêntico. Nessa parte aqui dos elementos acima da média, ele vai testar. Se o A de ind é maior que a média AB, ele vai escrever este A de ind. Então, seleciona todos os valores de A que são maior que a média dos dois. Aqui, a mesma forma, seleciona todos os valores de B que são maiores que média AB. Mesmo trecho vai mostrar os elementos de A e de B, mesma codificação. Esses trechos repetitivos, na verdade, são um convite para a gente usar uma forma que possa ser reutilizada, tanto para A quanto para B, né? Cada parte do programa tem uma finalidade específica. Então, se a gente dividir esse problema aqui em 4 subproblemas diferentes, eu vou ter um subproblema que é para ler o vetor, um outro subproblema para somar os elementos do vetor. Veja que aqui eu estou tratando o vetor de forma genérica, pode ser o vetor A, o vetor B, o vetor C, seja lá o vetor que eu queira trabalhar para fazer leitura das informações no vetor. Somar os elementos do vetor é o segundo subproblema. Imprimir os elementos do vetor é uma terceira forma de quebrar em pedaços essa função toda que está sendo feita aqui
no nosso programa principal. Exibir os elementos acima da média é um quarto subproblema. Então, eu posso fazer essa modularização. Faço reuso e eu tenho aqui problemas com finalidade específica, e aí eu vou fazer uma modularização. Vou modularizar em 4 partes. Essa aqui é a ideia nesse contexto aí, quando a gente fala em módulos. Primeiro vamos ver a solução modularizada, para entender as vantagens, e aí depois a gente vê a teoria, como que aprende a escrever essas funções, esses módulos. Então, genericamente, né, nós temos um programa, que ele é sempre identificado no Portugal com a palavra programa, ele tem um abrir chaves, que é essa primeira aqui, e tudo, até este último fechar chaves aqui, faz parte do programa. Então, nós normalmente trabalhávamos com um programa, uma função início, e aí aqui fazia a codificação do nosso conteúdo, e terminávamos o nosso programa com apenas uma única função, função início. Todos os exercícios que a gente fez até agora tinham essa característica. Muito bem, agora a gente vai incluir novas funções. Então, aquele módulo A, o módulo B, vão ser codificados aqui, por exemplo, nessa estrutura. Além da minha função início, eu vou ter outras funções para fazer atividades específicas dentro dessa codificação. E essas funções, o módulo A, o módulo B, elas vão ser chamadas aqui dentro da função início. Então, sempre o meu programa ele vai rodar a função início. E é dentro da função início que eu vou chamar outros módulos. Aqui dentro eu posso chamar uma hora o módulo B, depois o módulo A, depois posso chamar de novo o módulo B. E outra coisa interessante, dentro do módulo A, eu poderia fazer uma chamada para o módulo B também, não tem problema. Então, a ideia é que ele vem executando, quando encontra a chamada de um módulo, ele desvia, vai lá, executa tudo que tem, depois volta na sequência para fazer os comandos seguintes a essa chamada do módulo. Mas vamos ver isso aí com exemplos práticos. Primeiro a gente vai pegar, então, cada trecho específico, um a um, e transformar numa função. Aquela parte da entrada de dados tinha esses dois conjuntos de instruções aqui, para lendo os valores do vetor A e do valor do vetor B. Como é que a gente pode fazer um módulo para essa leitura do vetor? O que está diferenciando é apenas essa variável aqui, a de indi e o b de indi. Então, a gente vai o quê? Fazer uma nova função, a gente vai dar um nome para ela, no caso aqui foi escolhido o nome leitura vetor, e aí a gente pode chamar essa função. Como que a gente vai chamar? A gente vem aparece aqui, ela tem exatamente aquela codificação lá. Só que agora eu estou trabalhando aqui genericamente com outro nome, que é vetor, vet de indi. Mas é a mesma coisa, né? Para indi igual a zero, enquanto indi for menor que tamanho, indi mais, digite o elemento e vai colocando os valores aqui nesta função aqui, ou nessa chamada, né, do leia vet de indi. E aqui tem o nome da função, que a gente vai ver depois com mais detalhes. Os parâmetros, que é esse vetor, e o tamanho, que é uma variável do tipo inteira que ele está usando aqui. Mas esta codificação aqui, essa lógica, é idêntica à lógica que a gente tinha lá no nosso primeiro problema. Então, para fazer essa modularização da entrada de dados, tá? Eu tenho uma função, e aí a gente pode chamar essa função. Assim como a gente tinha lá a função de potência, a função de raiz, no nosso caso do Portugal, aqui a gente chamou de leitura vetor, essa função. Então, vai ser alguma coisa do seguinte tipo, ó. Eu tenho aqui, escreva a entrada de dados do vetor A. Aí, nesse ponto aqui, eu coloco leitura vetor A e N. O N é a dimensão, N igual a 10, o A é o meu vetor,
eu passando esses dois parâmetros aqui, estou passando o vetor e estou passando a dimensão, vai executar aquela função lá, que é exatamente o para, aqui, ó, vai executar essa função, fazendo a leitura dos 10 valores. Então, a hora que eu incluo essa chamada do módulo aqui, leitura vetor A, ele está executando aquele conjunto. Em seguida, uma entrada de dados do vetor B, eu faço a mesma chamada da mesma função, só que agora com o vetor B. Então, veja, aquele VET que tinha aqui, que ele era genérico dentro desta função leitura, ele, nesta chamada, é o vetor A, e na segunda chamada é o vetor B. E ele simplesmente vai executar a lógica de todas as instruções que estão lá dentro e vai preencher os valores aqui para o nosso vetor B. Como é que a gente faz a soma do vetor? Modularizar, fazer uma função para soma. Ora, eu tinha aqui, ó, soma A igual soma A mais o A de índice, e soma B igual soma B mais o B de índice. Eu tenho que colocar esse trecho aqui numa função para fazer, dentro de um para, exatamente acumular esses valores. Então, aqui está a função, ó. Supondo que eu recebo um vetor de parâmetro, a dimensão dele, inicializou uma variável soma aqui, ó, igual a 0, e ele faz um para, onde ele acumula no soma igual a soma mais o vetor, varrendo todas as posições. Aqui aparece uma coisa diferente, ó. Ele tem uma chamada para instrução retorne, retorne soma. Então, ao final desta função soma vetor, ele vai retornar o conteúdo, o valor que tinha aqui nessa variável soma. Então, lá na hora que eu vou colocar no meu programa principal, eu tenho que fazer uma chamada para receber isto em uma variável. Está aqui, ó. Lá eu tinha as duas leituras, e aqui eu tenho soma A igual, chama a função soma vetor, passando o vetor A e a dimensão N. Então, aquela rotina anterior que tinha aqui, ó, ela vai retornar o somatório desses valores do vetor. Somando, retornando esse somatório, esse retorno vai ficar dentro do soma A. Então, quando você tem que chamar um módulo que retorna valores, esse módulo sempre está à direita de um sinal de igual e o valor que ele retorna vai ser colocado nessa variável. Quando o módulo não retorna nada, ele faz alguma atividade lá sem retornar valor, como é esse caso aqui, ó, o leitura vetor, ele simplesmente é colocado na sequência e ele não tem nenhuma variável à esquerda dele, porque a chamada dele faz um procedimento e não retorna nada. Nesse caso aqui, o soma vetor faz um procedimento lá e retorna o acumulado aqui desta soma no nossa variável soma A. Muito bem. Da mesma forma, para imprimir o vetor, tem dois paras, um está escrevendo A, o outro está escrevendo B. Os trechos são idênticos, né? E aí eu vou ter alguma coisa assim, ó. Função que eu chamei aqui de imprimir vetor, recebe o vetor e recebe a dimensão, e aí ele trabalha aqui, tem uma variável interna, uma variável indi, para ele usar aqui no para, e ele faz o escreva vet de indi, que é exatamente mostrar os valores. Como que pode ser a chamada lá no programa principal? Alguma coisa assim. Eu já tinha o soma A, né, que fazia lá a chamada da função soma vetor. Agora eu tenho aqui imprime vetor. Passo o vetor A e o N, que é a dimensão. Imprime vetor. Passo o vetor B e o N. E ele vai simplesmente executar essa função imprime vetor, mostrando ali os valores do vetor. Muito bem. E aí, a modularização da rotina imprime acima da média. Eu tenho aqui, ó, repetição, mesma coisa, se o A de indi é maior que o média AB, se o B de indi é maior que o média AB, ele vai escrever o valor acima da média dos dois. Isso pode ser feito de que forma? Eu vou ter uma função
chamada imprime acima da média, ela vai receber o quê? O vetor, onde eu tenho os valores, ela vai receber o tamanho, para mim saber o meu par aqui vai ser enquanto o índio for menor que esse tamanho, e tem um parâmetro novo aqui, eu estou recebendo 3 parâmetros agora, o vetor, a dimensão e aquela média, ó, o chamado aqui média, que é a média dos dois lá. Então, ele vai fazer isso daqui, verificar se o valor do vetor é maior que a média, então ele vai escrever. É aquele caso ali, né, onde, no caso do A, ele era maior que o média AB. Então, repete essa rotininha, essa função vai fazer exatamente a impressão daquilo que estava acima da média. Na sequência aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a chamada imprime acima da média, passa o vetor a dimensão n, e aquele média AB, que era a nossa média para ser verificado lá contra todos os valores dos vetores. É a mesma coisa, imprime, né, dos valores que estão no vetor B, aqueles que estão acima da média, que eu estou passando aqui como parâmetro. Então, isso é o que seria aí a chamada dessa função imprime acima da média. A solução completa, se a gente observar, ela ficou bem mais enxuta. Por quê? Porque você tem chamadas dos módulos repetindo aí para o vetor A e para o vetor B. Então, vamos lá. Os dois vetores definidos aqui, A e B, a dimensão, n igual a 10, variáveis auxiliares, soma A, soma B, média AB e um índice. E aí, ó, escreva a entrada dos valores do vetor A. Chamou o módulo leitura vetor A, com a dimensão n. Aqui, leitura vetor B, com a dimensão n. Aqui está fazendo uma chamada da função soma vetor. Essa função, ela tem um retorno, né? Por isso que ela fica aqui à direita de uma variável, porque o resultado que ela vai gerar, ela vai devolver para ser colocado aqui no soma A. Nesse caso do leitora do vetor B, as funções, as execuções são feitas lá internamente e não há nenhuma necessidade de retornar, não tem retorno, né? Da mesma maneira, imprime vetor, ele simplesmente vai fazer a impressão do vetor A, imprime vetor B também, e aí calcula a média aqui, ó, dos dois valores, e imprime acima da média A, imprime acima da média B. Então, veja que aquele outro programa extenso lá que repetia tudo, 50 e tantas linhas, ficou enxuto com esses módulos aqui. No programa principal, eu consigo mostrar toda a execução fazendo chamada de módulos. Claro que essa aqui é a minha função início. E aí, eu vou ter aquelas funções criadas. Na sequência, eu tenho aqui, ó, uma função leitura vetor, uma função soma vetor, uma função imprime vetor e uma função imprime acima da média. Então, aqueles 4 módulos estão colocados aqui. E eles estão dentro do nosso programa, depois da função início, com indicação de começo aqui, com abrir colchetes, fechar colchetes, para cada uma dessas funções. Então, tem um bloco, assim como a gente tinha a função início, tem uma função para cada módulo agora que vai ser chamado, pode ser reusado aí, como a gente queira. Vantagens da modularização: a gente tem reaproveitamento de código, reusa, né, o mesmo código, fica mais organizado, melhora a legibilidade e dá mais flexibilidade. Como escrever e ativar funções? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos mais um pouquinho. Um programa, ele sempre tem um módulo principal, que é a nossa função início, e outros módulos que a gente vai chamar de funções de usuário. Então, ó, repetindo aí aquele desenho que a gente teve lá anteriormente, né, eu tenho um programa
Ele é composto de uma função início e alguns módulos, módulo A, módulo B. Esses módulos, naturalmente, vão ser chamados aqui dentro dessa função início, ou um módulo pode ser chamado dentro de outro módulo, sem problema. A sintaxe que aparece no Portugal Studio é essa que está sendo colocada aqui, onde a gente tem a função início com os seus códigos da função principal. Depois, uma função, por exemplo, módulo A, e ela pode ter o quê? Obrigatoriamente a palavra função, para dizer que aqui está começando uma função. Se tiver retorno, retornar uma variável, eu vou dizer aqui se é um retorno do tipo inteiro, float, lógico, é o tipo da variável que está sendo retornada. Depois vai aparecer nos próximos exemplos. O nome, identificador, é o nome que você está dando para essa função. E aqui, abrir parênteses, fechar parênteses, né? Com os parâmetros, especificando quais os parâmetros, ou se não tiver nenhum parâmetro, é só abrir e fechar. Nesse caso aqui, a função início, ela não tem nenhum parâmetro, por isso que abre e fecha. Abriu chaves aqui, terminou aqui. O código que vai entre este abrir chaves e fechar chaves é o código que tem para ser executado quando eu chamar o módulo A. Parâmetros. Os parâmetros são valores ou variáveis, né, que são enviadas para o módulo, para que ele possa realizar o seu processamento. A gente pode passar nenhum ou vários parâmetros para o módulo. Depende, né, da finalidade do que vai ser feito lá. Esse exemplo aqui, ó, resultado recebe mate potência com 2 parâmetros, base e expoente. Então, entre os parênteses aqui são os parâmetros. O retorno de um módulo é um valor, e aí ele pode chamar e retornar um resultado. Então, nesse caso aqui, ó, quando você chamou essa função com esses parâmetros, ela vai ter um retorno, e o retorno vai ser colocado aqui dentro desse resultado. Aqui tem uma sintaxe completa, então, do Portugal, né? Eu tenho a palavra função, o tipo do retorno da função, no caso, ó, esse aqui está retornando soma, e soma é um inteiro, então eu preciso dizer que o tipo do retorno aqui, colocado antes do nome, o identificador da função, me diz o valor que vai retornar, que tipo que é, se ele é inteiro, se é real e assim por diante. E depois os parâmetros, aqui nesse exemplo, ó, parâmetros da função. Abriu parênteses, fechou parênteses, abriu colchetes e fechou colchetes aqui no final. Este aqui é do para, né? O valor do retorno, se existe, ele vai ser sempre retornado a partir dessa instrução, retorne soma. É assim que a gente tem essa parte aí. Vamos mais um pouquinho. Fazer um F11 aqui. A palavra função, nesse exemplo aqui, né? O identificador, nome da função, e os parâmetros. O que tem de diferente dessa configuração aqui da anterior? Essa função não tem retorno. Veja que a anterior, ela recebe parâmetros, ela faz algum processamento aqui, e ela retorna um valor calculado, retorna uma informação que foi trabalhada aqui dentro, retorna para quem fez a chamada lá, que é essa do soma vetor. Agora, eu posso eventualmente ter um módulo que não retorna nada. É esse caso aqui, ó. Esse módulo, ele simplesmente vai imprimir, vai fazer o escrevo aqui, vai mostrar os valores e não retorna nada. Então, essa é uma outra forma. Você pode ter com retorno ou sem retorno na hora que está chamando, né? Sempre, né, aquilo que está dentro das chaves é o limite aí dos códigos do nosso bloco. Tá? Muito bem. Deixa eu ver, agora chegamos a 57. Eu vou encerrar essa gravação nesse ponto, para não ficar muito extensa, e depois a gente continua exatamente desse ponto aqui, para terminar esse nosso módulo de
chamada das funções e codificação dos módulos na linguagem aí do Portugal. Ok? Na sequência, a gente vai ver, então, depois a continuação dessa etapa, já dando continuidade a essa parte aí de módulos. Obrigado por enquanto.